pernas, pés, palavras, línguas, linguagens, distorção sonora, social, tensão, caos, frio. Então São Paulo é uma cidade muito mais erotizada, de uma maneira sutil, as pessoas se vestem de maneira mais, digamos, mais contida, mas é muito mais erotizada do que hedonista. Na verdade, eu tenho que entender a minha forma de vida, essa forma de vida meio vampiresca, né, de tentar fazer literatura a partir do que eu estou observando, que é tão prática na cidade, né, quanto a das pessoas que estão correndo para pegar o ônibus ou que vêm para trabalho e tal, né? Poesia, mesmo sem mercado, sem recepção alguma, que não vende nem nada, acho que aqui em São Paulo principalmente virou, sei lá, como aula de piano para moças, assim, sabe? Vale lembrar que São Paulo é uma cidade até definida pelo Mário de Andrade como pansexual. Tanto é que o testamento dele, quero que o meu corpo, parte dele fique no Jaraguá, quer dizer, é uma cidade de entrega, né? Onde o corpo se entrega à cidade. Uma cidade pansexual. É uma experiência mediada demais, né? A da cidade aqui acaba, por mais que você queira criar mediações, você não consegue. Eu posso querer fazer a minha pose de flanela na cidade de São Paulo, mas o meu relógio não deixa, entendeu? Relação tensa, que acaba refletindo nos poemas, porque afinal de contas é uma cidade que a gente está todo momento em contato, quer dizer, não tem como, é a cidade onde a gente vive, então isso se reflete nos poemas. A possibilidade de um país que dê certo passa por São Paulo. Aqui, por exemplo, tem cheiro de urina, né? Mas eu não sei se eu diria que São Paulo é só isso. São reducionismos, né?
Se a gente chamar isso aqui de um lugar religioso, pelo fato de que existe aqui uma catedral, assim, está dizendo muito menos do que de fato significa, né? É um lugar em que você tem silêncio, né? Perto disso daqui. Deve ser o banheiro da cidade, é o lugar em que as pessoas tiram uma foto aproveitando apenas o aspecto arquitetônico privilegiado da praça. Separar essa sensação das outras é artificializar a minha relação com a cidade. É importante que isso aqui esteja no lugar em que está, né? Que aqui está a igreja, que aqui estejam as pessoas que vivem da pior maneira possível, não têm acesso à riqueza toda que circula por aqui, que ali esteja um banco, né? E essas coisas juntas é que eu acho que tem algum significado. Meu nome é Tarso de Mello, eu nasci em Santo André, moro em São Bernardo há quase 10 anos, mas por conta da minha profissão, dos estudos, eu vivo nessa região aqui, estou sempre por aqui. Por isso que meu ambiente poético acabou ficando bastante marcado por aqui, né? Você vê quantas pessoas passaram aqui com máquinas fotográficas registrando coisas, né? E que você percebe que normalmente o que vai ficar no foco, o que vai ficar no primeiro plano é o repisado. Tem uma banca de jornal que vendem 20 imagens perfeitas, ótimas, da praça, né? Mas as pessoas querem tirar a sua. E elas vão considerar que essa foto é a melhor, quanto mais ela se pareça com aquele postal de 50 centavos que tem vendendo ali. Ou seja, são formas automáticas, mesmo no momento de fruição, em que a pessoa aparentemente está fazendo algo diferente daquilo que ela faz nos outros dias da semana. Mas ela vem e olha para a cidade com os olhos dos outros. Cidade ressignifica tudo que a gente chama de vida, né? Assim, a ideia, a gente não vive a vida com V maiúsculo, né? A gente vive a vida com V minúsculo, a vida de cada um. A maior pretensão de quem faz arte, qualquer forma de arte, numa cidade maluca como essa, em que a forma como nós passamos pela cidade, pelos lugares todos, é cada vez mais automática, ou seja, nós não percebemos o que está ao redor e fazemos questão de perceber até por um instinto de segurança, né? Você vive preocupado muito objetivamente em ir de um lugar ao outro sem ser atingido por algo. O papel maior que os artistas podem tentar fazer é desautomatizar isso. Né, desarmar essa forma como nós lidamos com a cidade, como nós vemos os problemas da cidade ou não vemos os problemas da cidade. Né? Então a arte acaba tentando fazer esse papel de parar o olhar, né? Fazer com que a pessoa olhe para aquilo que normalmente ela não olha. Então acaba sobrando para a arte um papel meio kamikaze, né? Assim, ela instaura um olhar diferente, né? Mas esse olhar só se completa no momento em que ele deixa de existir e faz com que o olhar de quem do seu fruidor ali possa ser purificado minimamente. É uma coisa curiosa que eu acho que é mais bacana você vir para ser em São Paulo do que você morar em São Paulo. Porque você tem um olhar de fora, é um olhar um pouco mais, digamos, um pouco mais lírico. Você fala, pô, que legal. Então, agora você morar aqui dentro, você está enfrentando todas as situações
que a cidade coloca, né, pra gente. Eu nasci em Garanhuns em 1973 e vim para São Paulo com menos de um ano. Então eu vivi a vida inteira em Santo André, no ABC. Faz um ano e meio que eu estou morando em São Paulo, no centro, né, no olho do furacão. A experiência está bacana, mas eu confesso que eu não pretendo ficar muito tempo, não. Os poemas que eu tenho escrito sobre a cidade são mais duros mesmo, são mais... É um olhar mais triste, assim, como se a cidade estivesse abandonada. Ela é super povoada, mas ao mesmo tempo ela está abandonada. A Avenida Paulista correndo é tão engraçada, parece uma cobra de marshmallow. Uma viagem de ácido, uma enguia eletrocutando a língua. Os olhares, os colares, tristes demais, estupefatos, oleosos, covardes e sem razão, a cavalcar a cidade atrás de um tostão ou de 1 milhão. Pobres diabos e diabos ricos a rastejar. Quarteirão a quarteirão, uns com ar-condicionado, MP3, Honda, apartamento mobiliado, aulas de inglês, outros não. Gente que tem heliporto, vinho do Porto, trabalha no horto, não passa fome nem morto, e gente que, disfarce, ganha apenas o necessário para endividar-se. Eu adoro ouvir barulho, em sentido musical, música extrema, mas o barulho de sirenes, carros, gente, acho que eu me sinto um pouco sufocado em São Paulo. Eu, por exemplo, eu gosto de coisas menos badaladas na cidade, eu gosto de coisas mais simples, mais subterrâneas. A Galeria do Rock é um lugar, para mim, importante, é central. Porque eu vim aqui desde os anos 80, quando eu tinha, sei lá, 14 ou 15 anos. Então era como se descobrir, sair do ABC, que não tinha, que é uma mentalidade de província até hoje, e chegar aqui com 14 anos a descobrir um mundo, é como os portugueses descobrindo o Brasil, né? Um mundo cheio de coisas, novidades e tal. Tem toda a importância, porque aqui muita coisa do que eu vi, a informação musical, grande parte eu peguei aqui, aprendi aqui, né? Aí o contato com a poesia veio através da canção popular, prestando atenção nas letras do John Lennon, do Bob Dylan. Why don't
São Paulo é a São Paulo da Paulista, dos Jardins, a Vila Madalena, a Zona Oeste e mais profundamente a São Paulo que desce da Paulista para o centro e a que se espraia pelos caminhos do Jabaquara, a que se estende até o litoral, a que se perde pela Mata Atlântica, pela Serra do Mar. A relação com São Paulo não deixa de ser uma relação também atlântica, de quem tem o sentimento atlântico do mundo. Quando eu olho para São Paulo, eu sei sempre para que lado está o mar. São Paulo ainda da Hilda Hilst, que deixou, que morou em Santos, viveu a grande parte em Campinas, mas deixou profundas marcas em São Paulo e também embebida de São Paulo. São Paulo do TBC, São Paulo do Bexiga, São Paulo do melhor teatro do Brasil, São Paulo de Cacilda, São Paulo de Sérgio Cardoso, São Paulo de Zé Celso Martinez Correia, São Paulo do Arena, do Oficina, São Paulo do Walter Hugo Cury, Noite Vazia, São Paulo da Via Láctea, da Lina Chamy, São Paulo de um filme maravilhoso, O Quarto, do Rubem Biafora, São Paulo do Signos da Cidade, do Richelli, São Paulo, enfim, São Paulo cultural. São Paulo é uma cidade profundamente não natural. São Paulo é uma cidade que se naturaliza pela cultura. São Paulo é uma cidade generosa, generosidade é uma palavra fraca para isso. São Paulo é uma cidade deliciosamente, gozosamente promíscua. São Paulo é uma cidade muito, o que eu percebo muito, essa concretude da sensualidade. Não é uma cidade que permeia a sensualidade, não é uma cidade curvilínea, é uma cidade fálica, uma cidade concreta, é uma cidade protumberante. Então, essa erotização rascante, essa erotização bandeirante, essa erotização hétero ou homo, mas extremamente pulsátil. Eu acho que a poesia acaba desordenando mais a coisa, porque tem o meu contraponto, a cidade para mim é uma, né? Nenhum poeta vê propriamente a cidade, que eu lembro, assim, mesmo o Piva, que ele cantava bem a cidade, né? Acho que nenhum poeta vê ela como uma amante calma, lírica, ela é sempre tensa, briguenta, né? É como aquela sangria, né? Que a gente faz na cidade para poder pensar nela. Essa coisa da cidade realmente como um organismo, né? Onde as vias funcionam como as vias funcionam como as veias, né? Entre arcos, carros, pactos, a vida escorre, viscosa com o veneno da esperança, já sem biografia, sem a umidade dos dedos, degustando-a em contorno de dicionário. A luz redimida do inferno estilha sobre a coragem do dia a dia. Cai, desaba, a luz é uma sangria, porém grita. Outra luz, sonhos e coleção de casamentos, onde a felicidade acaba antes do noticiário. Nítidos, todavia, a ternura fria com que a madrugada desperta a manhã, sem canhões, distanciando-se com seus pesados passos, guardando suas tralhas no esquecimento das estrelas. Nas sobras da cidade, da noite, um rosto esguio, juvenil, debaixo de olhares nublados de sono, ponteado a bendei, jaído, vaza. Então, como eu sou do ABC, eu vinha pra cá criança com a minha mãe, porque ela vinha fazer compras, tal, essas coisas. Aí eu lembro do trem suburbano, né? Que a linha, eu não lembro qual que é a cor, mas é a linha
Rio Grande da Serra Luz, hoje. Eu não lembro, agora ela tem uma cor, mas eu não lembro. Então, essas são lembranças do trem suburbano, da cidade ainda habitável, assim, a tensão, né, de viver em São Paulo, que não é uma cidade exatamente agradável, mas que desperta alguma coisa bacana também. Que é difícil explicar. A minha relação é muito tensa. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu acho que eu fico mais ou menos nesse meio termo. Assim, às vezes eu amo, às vezes eu odeio. Me bateu um cansaço, de repente, Acho que a poesia é uma coisa que exige uma doação gigantesca. Eu acho que eu cansei um pouco. E eu quero fazer outras coisas da vida. Aí eu penso no Décio Pinhatari, que já falava isso nos anos 60, e eu não conseguia entender bem. Ele falava que a poesia já era uma arte morta nos anos 60. Eu nunca consegui me dar bem com essa afirmação dele. E hoje eu entendo perfeitamente, porque não é mais uma maneira de ler o mundo. Poesia virou meio coisa para senhorinhas e aula de tricô e crochê, essas coisas. E aí eu acho que não tem mais sentido. E sobre o novo livro, eu estou escrevendo há muitos anos. Se chama Nominata Morfina. Só abdiquei do verso e optei pela forma da prosa, até como uma maneira de questionar a ideia do verso, né? O que é o verso hoje, o que é o verso no século XXI. E o livro é uma visão do sujeito completamente intranquilo vendo o mundo, assim, muito pessimista mesmo. E esse vai ser meu último livro de poemas. Daí depois eu vou fazer outra coisa da vida. Marginais de rios carontes, refletindo o desespero. Salve Sampa sodomizada, poesia pederasta oralizada. Tudo todo sempre é Sampa, tudo todo sempre é Sampa. Tudo todo sempre é Sampa. E Sampa é foda. Aqui quase nada, nada em orgasmo. Quase nada em orgasmo. Múltiplos de signos, orgasmo, nadam em orgasmos, múltiplos de signos, significados infindos. Eu vejo estranhos que passam, eu, o Alto Whitman tropicano, garanhões, ninfetas, anjos putos, proxenetas. Eu risco que corro, escorro, longa mirada para ser feliz, num átimo fóton de esquina por esquina, senhas, códigos de berros, espectros em amuradas, David Lynches, Wim Wenders, barras, códigos, estacas. O meu cérebro é onde em Sampa? O meu cérebro é onde? Noites de autorama, madrugafas de garrafas, mais darks que a escuridão do nada, interlagos de lágrimas, engulhos, esgares, vômitos da metrópole, essa meretriz viada que comigo deita quando esparramo-me de paisagem e realizo o delírio por inteiro. Eu sou carona de teus fetiches pesadelos, espasmos oníricos, insights luminares, beatniks transmodernos, beatniks xamânicos. Aqui Deus é Joyce, Mallarmé é o seu profeta. Aqui Deus é Joyce, Mallarmé é o seu profeta. Eu moro na literatura sampauleira, São Paulista, Sampo Inferno, samparteiro de estradas, bandeiras volpianas, baratas forasteiras, trens sobre-humanos, traças suburbanas,
eu trago o gole da amargura oswaldiana. A tristeza é a prova de um 69. Eu sou 13, 11, 8 infinito, infinito onde o som se estreita, onde o som se estreita. Então, sampa, mas poema tá óbvio, é sampoema, é poemização dos signos, significados, criando uma grande orgia de significação regurgitofágica e entrópica da cidade e do universo no entorno, isso que se convenciona chamar, e é mais do que isso, São Paulo. Visceralmente escritor, profundamente escritor, poeta, jornalista, dramaturgo, mas isso tudo são desdobramentos de uma só paixão, a paixão pela escritura, no sentido que eu sempre cito do Roland Barthes, de viver de maneira literária, de pensar como quem escreve. Isso é a prova típica do ser onipresente. Alô? Oi? Estou aqui no Centro Cultural São Paulo, em pleno documentário. Eu estou aqui no Centro Cultural São Paulo, está onde? Estou na laje, dando uma entrevista, já mais meia hora termina. A cidade é constituída de trânsitos, né? A gente fica com a imagem do trânsito mais óbvio, que é o dos carros, né? Mas a cidade é um lugar pensado para facilitar os trânsitos. Então é muito significativo que em algum momento ela represente o lugar em que as coisas não transitam, em que as coisas são bloqueadas. Lugar de desencontro, lugar em que você encontra com os outros, mas não os conhece. Ou seja, é uma forma de desencontro do ponto de vista sensitivo, afetivo, intelectual e tal. E é o lugar do encontro inevitável, o lugar em que você percebe que você só vive em comunidade. A vida em sociedade é atrito, né? Em alguma medida você pode controlá-la, né? Pode tentar criar formas de que esse atrito não seja tão devastador. Mas na nossa época não, a forma de você lidar com o atrito é saltar sobre ele, né? E não pertencer ao grupo que é capaz de resolver, porque foi ele mesmo que criou o problema. O homem moderno ele é feliz na medida em que ele não dependa de ninguém, né? Ele cada vez mais que ele puder pagar por aquilo que é necessário para ele, cada vez mais que ele puder se isolar do convívio com a sociedade, mais feliz ele é, mais realizado. Ou seja, o sentido de realização, nesse caso, não é mais de pertencer a um grupo ou de viver harmoniosamente com um grupo, não, mas de viver destacadamente. Né? Quanto mais eu consiga me destacar, mais feliz eu sou. Eu vivo no carro blindado, na casa blindada, no clube blindado, no shopping blindado, meus filhos são transportados de modo blindado, eu ando de um helicóptero que é blindado, ou seja, nem esse contato mínimo de sentir que a cidade está pesada, né, que a cidade está carregada, eu quero ter. Os vidros fechados contra a fumaça, contra a garoa, contra as diversas ameaças. As portas trancadas contra tudo. O rádio alto ignorando contra o ruído lá fora. A velocidade contra o asfalto, os faróis contra a noite, o vento artificial contra o esforço do calor, os vidros lacrados contra os olhos da cidade. Refratária segue a máquina exata, seu sonho de estar sã e salva.